Se você teve 5 DUIs, você não controla o relacionamento. Um DUI, talvez. No meu espaço, se você tem diabetes tipo 2, você não controla seu relacionamento com carboidratos. Dizem que maçãs são saudáveis, mas donuts não. Grãos integrais são bons, talvez pão integral seja melhor que branco. O que entra na minha corrente sanguínea é açúcar. E se você só mudar o que come, mas não o porquê, sempre voltará a isso. Posso te dar uma lista do que comer, mas isso não resolve o porquê. E o porquê é o resto da sua vida. Quando alguém diz que está com fome, muitas vezes é uma expressão de necessidade emocional e não apenas nutricional. Rob, como o doutor dá vício em carboidratos, como você descreve quando alguém entra no vício em carboidratos, de alguém que consome carboidratos como parte de uma dieta saudável, se isso é possível? É uma excelente pergunta. E não é uma cerca que você pula. É uma parte gradual, e há algumas maneiras de olhar para isso. A questão sobre o vício é que ele define quem alguém é. Não é algo que você faz, é quem você é. Se eu bebo e fico bêbado uma noite, posso ter abusado do álcool, mas talvez não seja alcoólatra. Mas se fico bêbado toda noite, se tenho um DUI, pode ser um erro. Mas se tive 5 DUIs e doença hepática, não controlo mais esse relacionamento. Nunca é sobre a droga, é sobre meu relacionamento com ela. É mais sofisticado porque quando você tem um relacionamento crônico e excessivo com algo que alivia a tensão emocional, você não precisa de mais nada. A maioria das pessoas tem um mecanismo dominante de gestão emocional. É uma droga que dissipa a tensão emocional, mas desconecta dos problemas. A primeira coisa é a dominância desse relacionamento. A segunda e a palavra vício é usada com frequência. Para definir vício, tem que haver dano mensurável, talvez não visível para a pessoa, porque a última a saber que é alcoólatra é o alcoólatra. Mas se você teve 5 DUIs, você não controla o relacionamento. Um DUI, talvez no meu espaço, se você tem diabetes tipo 2, você não controla seu relacionamento com carboidratos. Se seu A1C é 5,5, 5,6, você foi descuidado, mas isso não te define. Se você ganhou 10 ou 15 quilos, você pode estar descuidado com carboidratos. Mas quando está 50 quilos acima do peso, isso te define. Quando se trata de vício, é sobre o relacionamento e o nível de dano. A maneira como distorcemos a realidade do dano para justificar o uso da droga. Eu tive um DUI ontem, mas estou estressado por ir para a cadeia. Por essa razão válida, eu deveria ter uma garrafa de uísque e a natureza distorcida em que nos damos permissão para algo problemático é parte de entender o vício. Não há resposta definida, mas é um grau. E também, a outra peça é ninguém. Ninguém para na primeira vez. Se você é capaz de tomar uma cerveja no domingo pelo resto da vida, você nunca foi alcoólatra, na minha opinião. Mas se você pensa, depois de um ano de sobriedade, que pode lidar com uma cerveja e tenta, e 6 meses depois precisa se secar de novo, espero que perceba que seu relacionamento está quebrado. Muitas vezes temos pessoas que fazem dieta cetogênica, cortam carboidratos, kumbaya, sou carnívoro. Fiz isso por 6 meses. Isso é para sempre. 2 anos depois, temos a mesma conversa. E sim, bem, você sabe que o Natal aconteceu, ou minha esposa morreu, ou alguma tragédia os levou de volta à droga de escolha. Com essa experiência, você percebe que não pode ter essas coisas por perto. E a última coisa sobre vício é a ausência de controle. E o problema é você. Então eu tenho que me distanciar, tenho que me proteger de mim mesmo. Não é sobre carboidratos, é sobre me proteger, de fácil acesso. E se você olhar para qualquer pessoa que para,
Eles vão amassar os cigarros, jogá-los fora. Você não pode ter cigarros no bolso e fumar. Então, é sobre você e seu relacionamento. E você não pode terceirizar esse tratamento. Uma das dificuldades quando são carboidratos versus cigarros ou álcool é que, como humanos, precisamos comer diariamente para manter a função normal. Não podemos parar de comer como com o álcool, que tiramos de casa e não precisamos ver. Isso ainda é algo. Embora carboidratos sejam uma subcategoria de alimentos, é difícil não tê-los na sua vida. Você tem que negociar esse relacionamento de forma diferente do que, por exemplo, o álcool. Vou discordar de você. Há duas maneiras pelas quais vou discordar de você nisso. Agora eu entendo o sentimento. Há uma narrativa diferente. Qual é a única coisa que um alcoólatra deve fazer? Parar de beber. Eles estão mortos se pararem de beber, você está morto. O que você quis dizer é que eles devem parar de beber álcool. Se eles pararem de beber, estão mortos. Eles desidratam. Ok, semântica, no entanto. Assim como carboidratos. Mas também é semântica dizer que carboidratos fazem parte dos alimentos e isso os torna mais difíceis. O álcool faz parte da hidratação. O álcool faz parte do que bebemos. Ok, então, novamente, é semântica, porque como sociedade você criou essa semântica. Deixe-me te levar de volta alguns anos para antes da proibição. Ninguém achava que o álcool era um problema. Tivemos a proibição por uma razão, porque ninguém achava que era um problema. Nos anos 50 e 60, quando eu estava crescendo, todo mundo fumava, e até médicos diziam aos seus pacientes que fumar era normal, sem danos. Então, nossa visão sobre cigarros mudou 180 graus nos últimos 70 anos. Anos 50, venha e vamos fumar um cigarro juntos. E você e eu estaríamos compartilhando um cigarro. Eu nunca fumei. Agora, se eu acendesse um cigarro no seu quarto, você ficaria irritado e bravo comigo se não fumasse. Ok, então a narrativa mudou e a sociedade se voltou contra isso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu não sei qual é a sua religião, mas há muitos muçulmanos e judeus que não comem carne de porco. Há muitos hindus que não comem carne. Carne faz parte da nutrição. Carne de porco faz parte da nutrição. Você tem que adicionar, carne faz parte da nutrição. Você vai dizer a um vegano ou vegetariano que a dieta deles bem, eu vou dizer que é terrível, mas seja como for, você não pode me dizer que carboidratos são sagrados, mas não coma carne de porco. Você não pode me dizer não coma carne, mas carboidratos estão ok. Veja, é uma questão social. É uma percepção, não é uma realidade. Muitas pessoas vivem sem carne de porco. Muitas pessoas vivem sem carne. Se você está gostando deste episódio, me avise clicando em curtir e se inscrever abaixo. Muito obrigado. E agora de volta ao show. Parte do desafio com a peça da sociedade é o fato de que a sociedade nos diz que carboidratos são o que devemos basear nossa dieta. Não apenas incluí-los na dieta, eles são a base do que devemos consumir. Então, Novamente, se alguém vou é mudar a viciado em narrativa sobre carboidratos e isso. vai ao médico, o médico vai dizer, não. Isso é bom. Isso é o que você deve estar comendo. Isso é o que não sei se acho que é o prato alimentar agora, mas eu ainda penso muito na pirâmide. Esta é a base da pirâmide. Isso é o que você deve estar comendo. Isso não é um vício. Então há toda essa camada também. Vou dizer que isso também está completamente errado. Você disse que a sociedade nos diz para fazer isso. A sociedade não diz. A sociedade é predeterminada para ser saudável. E nós descobrimos, embora lentamente. Quem nos disse que vaping era bom? A sociedade ou as empresas de tabaco? Tabaco, eu suponho. Não a sociedade. Nova Zelândia acabou de banir o vaping. A Índia nunca permitiu cigarros eletrônicos. A América vamos lá, tenha seu vaping porque é muito melhor do que fumar. Fumar é realmente ruim. A sociedade não disse isso. A sociedade eventualmente disse isso. Mas agora as empresas de tabaco estão dizendo fumar é ruim, mas vaping é bom. E agora aqui na Flórida, 60% dos alunos do ensino médio vape regularmente. E uma tragada de Juul tem 5 vezes mais nicotina do que uma tragada de um cigarro. Isso não foi a sociedade. Isso é indústria. Mesma coisa com carboidratos. Coca-Cola disse, ei, não há nada de errado com Coke. Na verdade, você precisa do açúcar no Coke. Você só tem diabetes. E você
só está gordo porque é preguiçoso. Você não corre o suficiente. E Coke gastou bilhões de dólares em sua campanha de mover mais nos anos 70 e 80. Você não pode ir a um evento esportivo sem ver um anúncio de uma bebida adoçada com açúcar. Isso é intencional. Isso é a indústria dirigindo a narrativa. A sociedade não dirigiu essa narrativa. E quando a sociedade começou a se voltar contra o açúcar, o que a Coke fez? Sim, Coke é ruim, mas beba um Diet Coke. Então, é dirigido pela indústria, é economia e política. Não é a sociedade. A sociedade é autopreservacionista. Somos apenas lentos para entender, e coisas horríveis têm que acontecer em uma sociedade antes de consertarmos isso. Sabíamos nos anos 50 e 60 que fumar era realmente ruim. Professor em Harvard disse que fumar causa câncer de pulmão. As empresas de tabaco vieram e disseram: "Oh, não, isso é falso, não é verdade." Assim como muitas indústrias estão agora dizendo: "Oh, não, açúcar e amido são bons." Depende de como você os consome. Todos são saudáveis para você. Isso é dirigido pela indústria, é economia. E a sociedade, eventualmente, supera o dano dessas economias. Então, novamente, eu discordo dessa afirmação que você fez. Mas, novamente, estamos tendo uma conversa. Mas você tem que olhar de uma perspectiva ligeiramente diferente, porque estivemos em, e eu não sou um teórico da conspiração. Não, estou apenas trazendo essas ideias para que possamos explorá-las juntos e explorá-las. E a diferença, no entanto. Claro. Vou te contar Ok, outra vai em coisa frente. que vai acontecer. Veja isso. Vou fazer Nostradamus aqui. Ok. Qual é? Uma das drogas mais comuns atualmente vendidas no EUA. Nicotina, álcool. Um dos maiores geradores de dinheiro nos últimos 50 anos para as empresas farmacêuticas. Bem, cerca de 30 anos para as empresas farmacêuticas. Estatinas. Certo. Estatinas para baixar o colesterol. E é negligência médica para mim ter um diabético. Ou estou praticando fora das diretrizes padrão. Se eu não prescrever uma estatina, vou te dizer que as estatinas serão obsoletas como tratamento para risco cardiovascular dentro de 10 a 15 anos a partir de agora. Por quê? Porque sabemos que os estudos que foram suprimidos e afastados nos dizem categoricamente que as estatinas não funcionam. Elas não reduzem doenças cardiovasculares. Elas podem baixar o LDL, mas não reduzem doenças cardiovasculares. Mas a narrativa ainda é: tome uma estatina porque ela baixa o LDL e eles permitem que você conecte os pontos porque é assim que eles estão ganhando dinheiro. Mas o que agora está subindo rapidamente na curva de dinheiro em drogas? Ozempic. GLP-1s, Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Eu tenho uma folha de papel aqui. Essa folha de papel são todas as novas drogas experimentais. GLP-1s que estão sendo produzidas, que estão em produção e teste. Geração massiva de receita. Exatamente o que vimos há 50 anos, 30 anos com a indústria de estatinas, onde eles estavam apenas produzindo estatina após estatina após estatina. Então quem dirige isso? Não é saúde, não é medicina. Agora sabemos que GLP-1s, de fato, o Wegovy acabou de receber uma indicação para uso cardiovascular de GLP-1s, porque efetivamente reduz doenças cardiovasculares. GLP-1s tratam insulina e açúcar no sangue. Eles não tratam lipídios e indústria. Então, se você vai ao seu médico e você é uma pessoa gorda ou diabética e você ouviu falar sobre Ozempic e o médico diz: "Oh, você é diabético, vou te colocar em metformina e uma estatina." Você diz: "Oh, não, eu ouvi sobre todas as coisas ruins sobre uma estatina, não me dê." Mas quase sempre quando você vai ver esse médico, você vai exigir pelo menos meu pagamento. Você vai exigir um GLP-1, eu quero o Wegovy. Por favor, me coloque em Mounjaro. Então, a indústria farmacêutica vai sacrificar seu dinheiro atual, estatinas, pelo maior gerador de dinheiro, GLP-1s. E é isso que eles já começaram a fazer. Então isso é dirigido pela indústria, não é dirigido pela sociedade, é economia. E como Nostradamus é meu pequeno chapéu francês em mim, vou prever que as estatinas serão obsoletas no manejo de doenças cardíacas em 10 a 15 anos, porque a indústria farmacêutica vai mudar isso para GLP-1s, e já estamos vendo isso. Voltando aos carboidratos. O ponto que eu estava tentando fazer, no entanto, é o fato de que o MyPlate é uma iniciativa do governo que está ditando muito do que as pessoas estão fazendo na sociedade, e há confiança nisso. Então é por isso que eu estava insistindo nisso. Quando eu disse sociedade, está vindo do governo desde o topo, que devemos ter carboidratos o conselho como da base. Nestle, o da Kraft Foods, patrocinando o MyPlate, o movimento adventista do sétimo dia, patrocinando as zonas azuis. É de onde vem. Entendo, mas no final, é o governo dizendo o que devemos comer.
claro que está vindo de cima. Então, o que eles têm que fazer é encontrar alguém em quem nós, ainda, até certo ponto, confiamos. Mas se você olhar para cada uma dessas pessoas, no Conselho de Diretrizes Dietéticas do EUA faz isso. A maioria delas tem uma lista de patrocínios dessas empresas da indústria alimentícia. Então, ao longo do tempo, e o que está acontecendo, e eu concordo com você agora, isso ainda é verdade porque confiamos no governo. A maioria das pessoas ainda confia no governo, mas essa confiança está sendo erodida em uma taxa massiva. E qualquer pessoa que trabalhe no espaço cetogênico é muito cética em relação a isso porque nós pegamos aquela pirâmide alimentar de cabeça para baixo e vemos a saúde acontecendo. E vamos encarar, se essa fosse a maneira mais saudável de comer, uma de duas coisas está acontecendo, porque nossa sociedade está ficando mais gorda e doente a cada dia. Então, ou ninguém está seguindo essas diretrizes. Então, portanto, você está errado. Ninguém está seguindo essas diretrizes, mesmo sendo uma fonte confiável do governo, ou as diretrizes estão simplesmente erradas. Agora, deixe-me levá-lo de volta a 1977, quando a Comissão McGovern, que é o lugar onde a pirâmide alimentar começou, quando a pirâmide alimentar saiu eles criaram as diretrizes dietéticas do EUA, que são revisadas a cada 5 anos. O que era a Comissão McGovern? Eles fizeram um trabalho incrível de consertar isso. Qual foi o chamado à ação para a Comissão McGovern em 1977? Não faz tanto tempo assim. Eu não saberia te dizer. A Comissão McGovern foi convocada para lidar com a fome rural. A maioria dos americanos, especialmente nas fazendas, sofria com a falta de acesso a alimentos. A comissão criou o melhor alimento para as pessoas. E você entende quando as pessoas estão passando fome. Qual é a maneira mais rápida e fácil de fornecer energia para elas? São carboidratos estáveis, armazenáveis e produzíveis em massa. Então, aumentamos nossa produção de carboidratos. Se você olhar para o Sudão do Sul, o que estão jogando no Sudão do Sul, onde todos estão passando fome? Ou o que estão jogando agora em Gaza? Eles não estão jogando bife e costeletas de cordeiro, estão jogando grãos, estão jogando sorgo, estão jogando o que resolve a fome, que são os carboidratos. Carboidratos realmente resolvem a fome. A Comissão McGovern mudou nossa sociedade e produção para carboidratos, esquecendo os óleos de sementes e a lipofobia para resolver a fome americana. E fizeram um bom trabalho. E é bizarro ainda ver esses anúncios na TV, falando sobre alimentar as crianças fome, 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 mas todo mundo está gordo. Há uma incongruência aí. Você vê alguns desses atores de Hollywood ainda falando sobre fome e arrecadando dinheiro para a fome. Mas essa é uma narrativa que vem do final dos anos 70, início dos 80. Então, novamente, eles resolveram esse problema, mas moveram o pêndulo muito longe. Temos que movê-lo de volta. E não há escassez, podemos certamente lidar neste país com a produção de alimentos saudáveis, o que eu chamo de alimentos saudáveis. Mas a indústria assumiu a produção em massa de carboidratos, e vai ser muito difícil desfazer o rastro do dinheiro. Voltando ao que discutimos, quando alguém ultrapassa o limite e está no vício em carboidratos, ainda é cinza onde isso está, exceto se for diabético tipo 2, acima do peso ou obeso. É importante entender os sinais. Mas alguém que está no meio e ainda não chegou lá, digamos que seja resistente à insulina e está começando a ganhar algum peso e está tendo. É muito subjetivo, mas uma quantidade modesta de carboidratos, e vamos entrar em como você recomenda comer. E eu sei que isso não é, mas, apenas falando para a pessoa média lá fora, como elas se colocam nesse contínuo e descobrem onde estão, para saber para onde precisam ir. Se ainda não chegaram ao extremo, onde são diabéticos tipo 2? Acho que essa é uma pergunta muito boa. Então, acho que há dois conceitos em jogo aqui, e eles são sinérgicos em vez de conflitantes. Mas é um conceito muito bom que você menciona. A maioria das pessoas que reconhecem que tem um problema. Remover carboidratos tem benefício terapêutico. Em outras palavras, estão revertendo doenças. Então, há um componente terapêutico e depois um componente de prevenção de saúde. Mas há um número de pessoas, sejam atletas que buscam desempenho, sejam jovens cujos pais entraram nisso, ou estão apenas à frente da curva, que estão entrando nisso, por razões de melhoria de saúde. E temos que atender a ambos, e a gestão é diferente.
Para melhorar sua saúde, quando coisas ruins aconteceram, você tem que ser muito mais austero em seu relacionamento do que alguém que quer prevenir ter problemas no futuro. Então você está certo, mas há dois campos diferentes, e, no trabalho que faço, tenho que entender, e passo muito tempo, conhecendo cada um dos meus pacientes como indivíduos. O problema com a saúde e a saúde também teve uma mudança em direção a ser mais observacional e associativa, em vez de causal e entender processos. Mas a saúde está criando um algoritmo chamado Melhores Práticas, e não importa quem você é, e parte disso é para atender a indústria da saúde e todas as pessoas doentes. Tivemos que criar pessoas que são treinadas em um nível muito mais baixo. Do que estou falando? Levei 19 anos para me tornar o médico especialista que sou. Você pode se tornar enfermeiro praticante ou PA com 2 anos de treinamento após um diploma básico. Criamos uma abordagem de receita para essas pessoas. Entendo o foco na epidemiologia, mas há uma caixa chamada algoritmo. Todo paciente agora é um algoritmo. Passo 15 a 20 minutos conhecendo cada paciente mais do que a maioria. Conhecendo quem você é, perguntando sobre histórico familiar, genética, práticas. Após 20 minutos, sei quem você é. Está nisso por razões terapêuticas? É um viciado? Quer melhorar sua saúde? Estamos tratando doenças cardíacas? Estamos tratando obesidade? Diabetes? Todos são indivíduos e merecem terapia individual. A prática nos levou a um algoritmo em vez de tratar pessoas individualmente. Para alguém ouvindo hoje, como começar? Esta é uma conversa geral. Vamos falar sobre a dieta que você recomenda e como chegar lá. Vamos explorar as etapas iniciais. A primeira coisa é olhar o que seu corpo precisa fisiologicamente. Seu corpo precisa de 3, talvez 4 categorias de coisas. Precisa de gordura. O corpo precisa de gordura. Na América, isso é desaprovado. Mas 2 ácidos graxos são essenciais: ômega 3 e 6. Sem eles, morremos. Outras gorduras são auxiliares. A gordura é a fonte de combustível ideal para o corpo. A maioria pensa que dietas boas focam na proteína. Poucas dietas carecem de proteína. O maior problema é o excesso de proteína, não a deficiência. Dietas veganas podem ter dificuldades, mas menos de 1% dos americanos são veganos. 5% são vegetarianos, incluindo ovos e laticínios. Vegano é sem ovos ou laticínios, cerca de 1%. 5% são vegetarianos, uma pequena fração. Veganos provavelmente têm menos proteína, mas ainda assim, muitos conseguem equilibrar sua dieta com outras fontes de nutrientes. Mas a proteína nunca deve ser um problema. E ainda assim, mesmo no espaço cetogênico, todos falam proteína, 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 proteína. Em uma era de abundância alimentar, que é onde vivemos atualmente, a proteína nunca é um problema. E eu sei que isso vai, oh meu Deus, minha proteína. A proteína nunca é um problema. Então, gordura, mais certos aminoácidos, 9 deles são aminoácidos essenciais. Acho que eram 9 ou 11 aminoácidos essenciais. Temos que obter essas 2 coisas. Então, o problema com o veganismo é que é um pouco deficiente nesses essenciais minerais, vitaminas, oligoelementos. Podem vir de um comprimido, mas não há comprimido que compense o que você obtém com sua comida. Então, não importa quantos suplementos você tome, você não vai obtê-los na quantidade certa, na proporção certa, ou você vai exagerar, porque tudo está em uma curva de sino. Então, minerais, vitaminas, oligoelementos, esses são os 3 elementos essenciais para a comida. E quase toda dieta vai te dar isso. Mesmo uma dieta americana padrão ruim, mesmo uma dieta vegana na maior parte, exceto talvez um pouco de proteína a menos, uma dieta carnívora, todas essas vão te dar esses 3 padrões. Os carboidratos estão lá são apenas essenciais, se você não tiver energia adequada. Então, se você está vivendo em uma área de fome, Sudão do Sul, Gaza, alguns outros lugares onde há inadequação dos 3 primeiros, então os carboidratos se tornam um componente essencial da dieta. Eles têm valor em nos dar grande prazer.
São agradáveis, são divertidos de comer, nos fazem sentir bem, mas não são essenciais na sua dieta. Mas se você os incorporar, alguém que não tem problemas, se você os incorporar como parte dessa dieta, eles são absolutamente bons. Os 3 primeiros são essenciais. O quarto é prazeroso. Se você vai beber água para hidratação e de vez em quando quiser uma cerveja ou vinho, não há problema. É assim que vejo os carboidratos. Fazem parte da fórmula, mas não são fundamentais. Se nunca os comer novamente, estará bem. Se nunca comer gordura, proteína, minerais, vitaminas, oligoelementos, morrerá ou ficará doente. A dieta essencial é assim. O americano médio, não, eu não faço errado. Se olhar não para como os carboidratos entram na boca, mas o que entra na corrente sanguínea, aminoácidos, glicose, galactose, frutose e ácidos graxos. Ácidos graxos vão para os linfáticos. A maioria dos americanos consome 65 a 80% de carboidratos, deixando os outros 3 deficientes. O corpo lida hormonalmente com carboidratos. Não falamos sobre o efeito dos substratos no corpo, que é tão importante quanto a quantidade ingerida. Então, se eu formulasse uma dieta, incluiria todos os 4. Mas apenas 3 são essenciais. Vamos entrar em como isso impacta o corpo. Não se pode olhar cada hormônio isoladamente, todos interagem. Toda função humana é baseada na homeostase, que é um equilíbrio de forças e feedback. Então, para cada ação, há uma reação igual e oposta, que modifica e controla. E quando esse controle de feedback apertado é interrompido, é quando o dano acontece. Então, por exemplo, simplesmente, você pega os ácidos graxos ômega 3 e 6, que eu disse que são os 2 ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos ômega 6 são meio que o alarme de incêndio. Ei, há um problema aqui. Eles são as gorduras pró-inflamatórias. E então, os ácidos graxos ômega 3 meio que apagam o fogo. Eles dizem, ok, você acendeu o fogo aqui, meu sistema imunológico está cuidando das coisas, agora temos que acalmá-los. Você precisa de ambos. Óleos de sementes são ruins. Ácidos graxos ômega 6 são ruins, mas é a relação entre os 2 que importa. A proporção ideal é de 1 para 1 a 1 para 3. 6 para 3. Na dieta americana, a proporção é de 15 a 30 de alarmes de incêndio versus extintores. O problema é o excesso. 6 e 3 mostram como o corpo funciona. Muitos 6 ou poucos 3 elevam a proporção. O sistema imunológico entra em superdrive crônico, causando inflamação constante. Você é o garotinho correndo pelo corredor e gritando: fogo, 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 e há 40 policiais lá fora, e há os bombeiros lá fora na ambulância, e não há fogo. Ou o fogo já foi apagado quando alguém cuspiu nele. Então os 6 são um problema porque eles acendem demais seu sistema imunológico. E uma grande parte da disfunção do corpo é devido à inflamação. Ainda não falamos sobre hormônios, e ninguém menciona o que falei agora, mas esse é o problema. Então, o extintor de incêndio não está lá. Você não acalma isso. Ei, pessoal, está tudo bem. Só precisamos de um carro de polícia para apagar esse fogo. Ou um caminhão de bombeiros. Isso Sim. faz sentido? Você mencionou óleos de sementes. Quero explorar isso mais a fundo. Sim. Você fez parecer que, quando se trata dos ômega 6, a fonte não importa. Você diria que há uma diferença, no entanto, entre obter seus ômega 6 através de um bife versus derramar óleo vegetal em uma salada e comer isso. Novamente, falamos sobre isso anteriormente. É sobre proporções e sobre quanto e com que frequência. Porque eu acho que você disse algo que a maioria das pessoas não entende, é que a gordura dominante na carne, exceto por um tipo de produto carnívoro, é ácido graxo poliinsaturado, não gordura saturada, mesmo que a gordura saturada seja tão ruim. Mas se eu comer um bife, a gordura dominante é uma gordura poliinsaturada. Há apenas um lugar no reino animal, ou o que comemos em uma dieta carnívora. Algumas pessoas fazem, outras não. Onde a gordura saturada é dominante, é no leite. Todos os outros, as gorduras saturadas estão lá, poliinsaturadas. Então eu entendo o que você está dizendo. Então todas essas pessoas, eu não como ômega 6. Bem, então não coma bife. Mas há diferença entre Agora, bife no e óleos entanto, de sementes? É isso que estou tentando entender. Não há tanta diferença. A questão é a quantidade. Se quiser um pouco de óleo de gergelim na salada, tudo bem. A moderação é a chave.
Se você quiser comer sardinhas em óleo de algodão e despejar o óleo e comer um pouco, não quero que você fique lá rolando em uma toalha para tirar cada molécula, não importa. Eu uso a palavra ortoréxico, se você é tão ortoréxico. Acabei de fazer um vídeo sobre isso no meu canal, onde você é tão particular, então não respire. Porque se você sair e respirar, está respirando mais porcaria dos carros do que provavelmente há nisso. Ou se você comer salmão, vou comer minhas sardinhas em azeite de oliva. Eu sei que a história do mercúrio já foi embora. Sardinhas são baixas em mercúrio, mas o mar ainda traz impurezas. Não podemos ser perfeccionistas. Ortorexia é um problema. Se usar um pouco, e sei que é blasfêmia, 2 coisas sobre óleos de sementes. Eu não os uso, mas você pergunta se está fazendo salada, se é como meus pacientes hindus vegetarianos, tento convertê-los de vegetarianos brancos para verdes, não é sobre raça. Vegetarianos brancos comem macarrão, naan, batatas, relacionados a amidos brancos. Enquanto um vegetariano saudável vai comer predominantemente vegetais verdes ou folhosos, ou talvez algumas ervilhas e cenouras e milho e esse tipo de coisa. Mas eles não vão comer as coisas brancas refinadas. Eles também vão adicionar um pouco de leite e alguns ovos a essa dieta. Mas se usarem um pouco de óleo de gergelim, agora, não vá usar óleo de canola que você coloca no motor do seu carro. Mas se você quiser usar um pouco de óleo de semente de uva ou óleo de algodão, talvez óleo de algodão também parte do óleo de semente de uva, não vou ter problema com isso. Mas se você vai usar toneladas disso no seu bolo, se você vai usar toneladas disso quando você empana seu peixe e come esse grande conglomerado de massa que foi frita em crisco, isso é problemático. Você toma uma taça de vinho de vez em quando, provavelmente é saudável para você, pelo menos não vai ser tanto assim. Mas se você está bebendo 2 garrafas de vinho por dia, vamos lá, cara, você entende de onde eu estou vindo com isso. E eu acho, enquanto é importante levantar uma bandeira vermelha contra os óleos de sementes, eles não são tão terríveis. Você não vai cair morto se não se distanciar socialmente de uma garrafa de crisco. Certo, como você disse, muitas pessoas no nosso mundo estão dizendo o oposto Concordo. disso. E um Certo. dos desafios com eles, que os torna um pouco diferentes de alguns outros alimentos tóxicos como o açúcar, é o fato de que eles permanecem no sistema, aparentemente por anos, afetando o corpo de forma negativa, ao contrário de, digamos, consumir açúcar, que tem um efeito negativo no sistema, mas é mais transitório. Sim, só quero dizer algo. Sou absolutamente contra os óleos de sementes, sem dúvida. Mas a realidade é que, às vezes, somos muito obsessivos com essa mudança. As 2 razões para não consumi-los são, número 1, se eles te causam dano, mas você não pode simplesmente dizer, eu comi esses óleos de sementes e tive uma erupção cutânea. Prove que isso é verdade. E então, quando olhamos para o argumento do 6 e do 3, precisamos de ambos. Agora estamos obtendo-os da nossa carne. Então, se você quer ser um carnívoro puro, tudo bem. E nós somos carnívoros, mas ao mesmo tempo. E isso é uma escolha. Não é porque é fácil e simples e eu gosto de comer assim, não porque é saudável ou melhor. Vou voltar a isso. No entanto, acho que demonizamos demais e, portanto, nos isolamos como uma comunidade cetogênica quando enlouquecemos com os óleos de sementes. E também quando enlouquecemos com os óleos de sementes, vou te contar outra pequena história. Tiramos o foco dos carboidratos porque aqui está a coisa interessante. Onde usamos uma quantidade maciça de óleos de sementes se não comermos carboidratos de jeito nenhum? Eu diria que seria muito raro. Não consigo pensar, de cabeça, realmente não consigo pensar nisso. Bem, certo. A única vez que você pode usá-los, se comer vegetais e carne, é talvez em um molho para salada, mas não está Não. exagerando. Se for carnívoro, Então. não os consome, pelo menos na maioria. Mas mesmo assim você os obtém da sua salada. Certo. Não quero dizer os adicionais, como Certo, colocar certo, óleo de canola correto, em uma correto, salada ou correto. algo assim. O ponto é que, se eliminar carboidratos, não precisa falar sobre óleos de sementes. Se eliminar carboidratos, não precisa falar sobre glúten. Sim, óleos de sementes são um problema. Mas se focar neles, talvez pense que pode ter um pouco de carboidrato. Não sei quais carboidratos não têm óleos de sementes, mas chocolate tem. É importante considerar a quantidade que consumimos. O ponto é, o foco está nos carboidratos, que são o inimigo. Então, se você beber
Ninguém fará esse experimento, mas se beber um copo de óleo de canola diariamente, mas não come carboidratos, não estou certo de que haverá grande dano. Se 80% da dieta for carboidrato, sem óleo de semente, ainda terá problemas. E, novamente, isso chega ao ponto em que muitas pessoas no nosso mundo definitivamente discordariam disso. Claro. Mas sabe de uma coisa? Isso é uma reação instintiva. Se der um passo atrás e olhar, você não poderia responder à pergunta, e nem eu. Onde em uma dieta sem carboidratos obtemos muitos óleos de sementes? Sim, não. Esse é meu ponto. Se focar nos carboidratos, nunca uso a palavra glúten. Por que nunca uso a palavra glúten? Porque eu uso a palavra nunca carboidratos. E se não comer carboidratos, não está obtendo glúten. Mas Então, temos que novamente, é perceber isso. que muitas pessoas não vão tão longe quanto você foi com sua dieta. Claro. Vivemos em uma sociedade moderna, e seja por custo, acessibilidade ou querer se encaixar com família e amigos, temos que encontrar pessoas que querem mudança saudável no meio do caminho. Para quem quer ir até o fim, para o carnívoro, queremos fornecer informações e apoio. É importante balancear a vida social com escolhas alimentares. Bem, eu não uso essa palavra saudável porque os veganos vão te dizer que são muito saudáveis. Eu não gosto dessa palavra. Ok, então, uma maçã por dia mantém o médico empregado. A questão sobre ir sem glúten, se olhar para a indústria sem glúten, é massiva. E tudo o que produzem é puro carboidrato. Não é saudável usar essa palavra. O ponto é que, se remover o glúten, ele é ruim para você, mas pode comer pães, cerveja, muito carboidrato e ainda causar danos relacionados à obesidade e diabetes. Eu sou sem glúten. Em qualquer restaurante, eles anunciam com prazer, em letras grandes, que são sem glúten, mas nunca dizem que são sem carboidrato ou sem óleo de semente. É semântica e percepção, não realidade. Temos que ser realistas. Nunca precisa se preocupar com carboidratos se não se preocupar com... Nunca precisa se preocupar com óleos de sementes se não se preocupar com carboidratos. E se alguém quiser comê-los, tem que aceitar as consequências. Vamos continuar com as partes dos alimentos. Entramos nas gorduras, nos desviamos, mas vamos voltar aos impactos no corpo. Quando chegarmos aos carboidratos, quero Bem, isso é por aprofundar, causa de todos... porque uma tese desta conversa é que eles danificam o corpo. Se evitarmos eles, estamos chegando à raiz do problema, segundo sua mensagem e tese. Vamos explorar a destruição que causam. É importante entender como os carboidratos afetam nosso organismo. A maioria da destruição não é apenas causada pelo substrato. O substrato é o gatilho. Eles perturbam a homeostase, o feedback hormonal. Usei o 6, o 3, 6 como exemplo de controle homeostático. Nos desviamos, mas há muitos não descobertos ou subdescobertos. Sabemos sobre eles, mas não sabemos exatamente o que fazem. Ao comer, certos hormônios são desencadeados. Simplificando, vejo o corpo em 3 fases. A primeira é a fase de armazenamento. Tudo passa pelo intestino. Comemos com nosso intestino. E isso desencadeia certos hormônios no nosso intestino, porque hormônios e enzimas e os seres humanos, na minha opinião, são idealmente digestores enzimáticos, não digestores simbióticos com bactérias, como vacas e outros animais vegetarianos são. Temos um pâncreas, temos um intestino delgado muito longo, somos projetados para ser. Vou acender minha luz aqui. Ela se apaga sozinha. Somos projetados para ser. Isso pode ir, pode não ir. Somos projetados para ser digestores enzimáticos. O que acontece no intestino, acabamos de começar a descobrir isso. Temos GLP-1, temos somatomedina, temos peptídeo e bari. Temos hormônios no nosso intestino que então regulam outros hormônios em outros órgãos. Então, por exemplo, uma das coisas que descobrimos, e nós, eu mesmo, e Ben Bikman, e alguns outros estamos falando sobre isso, enquanto ainda não é ensinado em nenhum, é que o açúcar não desencadeia principalmente a liberação de insulina. Foi ensinado na faculdade.
Mas se injetar açúcar intravenosamente, não há grande explosão de insulina. Se der ao intestino, desencadeia GLP-1, o gatilho para a insulina. Agora temos Ozempic, Wegovy, Mounjaro, aproveitando isso. Esse é o primeiro nível de hormônios. E se houver uma disrupção hormonal nesse nível, você começa a ter irritabilidade intestinal, começa a ter síndrome do intestino irritável, onde os carboidratos, sejam eles em vegetais ou outros produtos, estão causando problemas no intestino. Então esse é o primeiro nível de defesa. E algumas pessoas, a fonte primária desses alimentos, estão causando irritação no intestino. Eu tenho um intestino de aço, não me incomoda muito, então é absorvido, e quase todos os nutrientes, exceto gordura e vitaminas solúveis em gordura, passam pelo vaso sanguíneo e acabam na veia porta. São transportados pelo fígado. No fígado, desencadeiam hormônios. Insulina do pâncreas tratada por GLP-1. Não sabemos por quê. Liberamos testosterona, hormônio da tireoide, crescimento humano, outros menores. Não sabemos exatamente, mas são hormônios de armazenamento dominantes. O intestino decompõe alimentos em blocos simples. Aminoácidos, lipídios, são absorvidos de forma diferente. Vão direto para as células de gordura, contornando o fígado. Gorduras de cadeia longa vão para o fígado. Carboidratos, não importa se é um donut, leite ou chocolates, entram como glicose, galactose, frutose, digestão enzimática no fígado. Sob hormônios de armazenamento, você os reconstrói. A insulina, testosterona, regulam a síntese de proteínas no fígado e ajudam a construir globulina, albumina, transportando aminoácidos do fígado para células como o cérebro. Todos regulados por hormônios de armazenamento. À medida que nossos estoques diminuem, GLP-1s no intestino caem, hormônios de armazenamento caem, e você armazenou ou usou a comida. Você deve ver o que a insulina faz. À medida que sobe, desliga o glucagon. Quando a insulina sobe, glucagon desliga a insulina. Ao sair do modo de armazenamento, entra no modo de utilização precoce, removendo o gatilho GLP-1 para a insulina. Níveis de açúcar no sangue caem. Agora você tem células no corpo dizendo: "Ei, eu preciso de energia." O glucagon é o hormônio dominante. O glucagon, não a insulina, é quem fornece energia ao corpo. A insulina não controla a absorção de proteínas ou a produção de açúcar. Isso é função do glucagon. A insulina regula a síntese de colesterol, proteínas e hormônios esteroides, mas não o controle energético. Isso acontece no modo de armazenamento. À medida que diminui, glucagon sobe. Há feedback entre os dois. Quando quebrado, pode ter alto açúcar no sangue, mas glucagon libera açúcar do fígado. Isso é diabetes tipo 2. O glucagon libera energia, como a gordura. Quando a insulina cai, o glucagon sobe, liberando gordura das células, como o LDL, e convertendo proteína em açúcar no fígado, direcionando-a para triglicerídeos ou glicogênio, sob influência da insulina. Ele libera glicogênio do fígado para fornecer açúcar ao sangue. Após comer, o nível de açúcar cai. O glucagon sinaliza a necessidade de energia. Esse processo é vital para manter o equilíbrio energético do corpo. O glucagon fornece glicogênio, que é glicose do fígado. Quando o fígado começa a esgotar ou o glicogênio diminui, essa é a primeira fase de uso, uma fase dominante de açúcar, e com exercícios. A adrenalina também anula isso. O efeito do amanhecer é uma anulação da adrenalina liberando açúcar do fígado. Mesmo sem comer por 8 horas, é de 8 a 12 horas, espero. A segunda fase, uma vez que o fígado está esgotado ou há uma redução limiar na glicose no sangue, agora, pelo menos na glicose do fígado, seu nível de açúcar no sangue começa a cair ligeiramente, perdendo uma pessoa saudável. E as células estão dizendo: "Ei, eu preciso de energia." Sob glucagon,
você muda de queimar açúcar para gordura, e o glucagon governa a cetogênese. Sob alta insulina, baixo glucagon, a via HMG-CoA redutase produz colesterol. Sob T3 e hormônios de armazenamento glucagon sob T3 e insulina, você produz colesterol. À medida que esses níveis caem e glucagon sobe, ele muda esse caminho. Agora você produz cetonas. O mesmo caminho que produz colesterol, agora produz cetonas sob influência hormonal diferente. Você entra em cetose, usa LDL, transportando gordura, aquele hormônio ruim, aquela molécula ruim. LDL é grande, LDL fofo, transportando triglicerídeos, fosfolipídios, vitaminas solúveis em gordura, das células de gordura, colesterol, de volta para o fígado e células. E as células mudam, de mitocôndrias primárias para flexíveis, mudando de glicose para gordura. E essa mudança ocorre sob glucagon. E você diz, no modo de utilização de gordura. Então, o que acontece durante o modo de utilização de gordura? Produção hormonal, autofagia. Você quebra células, trazendo-as de volta ao fígado, e sob glucagon transforma proteína em gordura e açúcar. Isso é gliconeogênese. Isso ocorre constantemente no corpo. A quebra celular sob o efeito do glucagon, chamada autofagia, é parte disso. O jejum é benéfico, desde que você não esteja muito magro, pois não quer usar músculo como fonte de energia. Após comer, o corpo muda para a insulina. Dependendo do que você come, o tempo de alimentação pode ser longo ou curto. A escolha dos alimentos também tem influência. Então, por exemplo, o estudo que acabou de sair que diz: eu estava conversando com Eric Berg sobre isso outro dia. O estudo que acabou de sair que diz que o jejum intermitente é ruim. Bem, quem produziu isso? Foi produzido na China por um grupo de cardiologistas que estudaram o estudo Nhanis. Muitas falhas no estudo, mas se sua mentalidade é que todo mundo deve ser vegetariano ou vegano. Animais vegetarianos têm que comer o tempo todo, e seu intestino e biologia são propensos a 16 horas de alimentação contínua. Vacas fazem isso. Animais de pasto também. Humanos não foram feitos para isso. Somos mais adaptados ao carnívoro, comendo muito em pouco tempo, absorvendo em modo de armazenamento, depois usando. Verdade que vegetarianos precisam comer muito, mas humanos têm um sistema digestivo diferente. Jejuar não é uma boa ideia se você é um vegetariano saudável, mas se você é mais carnívoro ou omnicarnívoro, você só precisa comer. Deixe-me perguntar, com que frequência o carnívoro médio come, seja um jacaré ou um urubu? São oportunistas, seja um leão ou um gato. Com que frequência o carnívoro médio come? Complicado. Dependendo do acesso à comida, diria uma vez por dia. Eu diria que não há carnívoros que comem 2 vezes por dia. Não consigo pensar em um único carnívoro que coma 1 vez por dia. Em média, talvez 1 ou 2 vezes por semana, 2 ou 3 vezes por semana. Ou no caso do jacaré, 1 vez por semana, 1 vez a cada 2 semanas. Pense em uma piton, pense em carnívoros puros. Sim, são oportunistas, mas não comem o tempo todo. E passam muito tempo descansando. Agora passamos tempo, não somos carnívoros puros. Não fomos feitos para ser carnívoros puros. Muitas coisas controversas. Se fôssemos carnívoros puros, não precisaríamos de GLP-1 para insulina. Carnívoros puros não têm insulina suprimida. Ainda pesquisando isso, fiz um vídeo sobre. É um tópico intrigante que merece mais atenção. Não sei as respostas. Somos carnívoros, dominantes por fisiologia e biologia. Mesmo 1 a 2 refeições por dia é frequente. Essa frequência é mais do que muitos carnívoros selvagens. Pense nisso. Mesmo sendo carnívoro, o MAD, 1 vez por dia, ainda é frequente. Porque estamos interrompendo essa biologia. Ainda há muito a aprender, mas vivemos em uma era de abundância. Em algumas partes da África, onde as pessoas estão desnutridas, podem passar dias sem comer. Sim, são magras, mas são metabolicamente mais saudáveis em um estilo de vida de fome. Certo, bem. Você foi fundo na fisiologia.
Você nos deu essa parte sobre jejum e os benefícios de não comer continuamente. Vamos ser práticos agora. Temos a base aqui. O que alguém deve fazer? Como fazem a transição para esse modo de comer? A primeira coisa que você deve observar, e isso é o que a maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas começa, como você mencionou antes, em uma dieta, porque reconhecem que há um problema. Elas reconhecem o problema, querem corrigir o problema. Então, seguimos rotas de eliminação. Mas a primeira coisa que digo aos meus pacientes é, e novamente, isso é o que faço na minha prática, vamos traçar uma linha com carboidratos. Vamos remover os carboidratos da equação. Ok, qual é a única coisa que um alcoólatra deve fazer? Não beber álcool. Certo, não beber álcool. Ninguém diz a um alcoólatra o que ele deve beber. Mas todo mundo adora dizer a pessoas gordas e diabéticas o que devem comer. Isso é loucura, pelo menos se você olhar de uma maneira semelhante à dependência. Se eliminarmos os carboidratos, a próxima pergunta é: o que você gosta de comer? O que você gosta de comer? Por quê? A questão aqui é: essa mudança que você está fazendo vai ser sustentável? Se você pegar o número 100 e subtrair sua idade atual, seja qual for, 40, 50 anos, essa mudança vai ser sustentável pelos próximos 50 anos? E se não for, realmente não tem muito valor. Oh, eu sou carnívoro. Sou carnívoro há 6 meses. A maioria das pessoas não está lá 2 anos depois. Algumas estão, mas a maioria não. Se isso fosse verdade, se elas pudessem ser essa pessoa pelo resto de suas vidas, ainda estaríamos usando a palavra Atkins. Atkins. Todo mundo perdeu. Eu perdi 40 quilos com Atkins, mas agora estou 55 quilos mais pesado. Não foi porque Atkins não funcionou, funcionou muito bem, mas não estávamos sustentando, porque estávamos em uma dieta. Estávamos mudando o que estávamos comendo, não por que estávamos comendo. Então a primeira pergunta é: o que você gosta de comer? Porque se você gosta de algo, você vai continuar fazendo. E eu não me importo. E novamente, isso é muita blasfêmia, e eu sei. Mas se você der um passo para trás e remover sua percepção e tiver perspectiva, isso muda. Perspectiva é de outra pessoa, percepção é sua. Eu fiz um vídeo sobre isso. Olhe para o que gosta de comer. Não importa se está mais para vegetariano ou carnívoro. O que importa é o que você está comendo está te causando grande dano. Então, se você tem doença de Crohn, fique longe das plantas. Mas se você é como eu, que tem um intestino sólido, é sua escolha. Eu escolhi ser carnívoro, mas posso comer plantas que não me afetam. Agora, não estou obtendo nutrição delas. Mas é por isso que uso a palavra vegetariano, não vegano. Porque se você está comendo alguns ovos e um pouco de queijo, você vai ficar bem. Oh não, você não vai. Você vai ficar bem. Você vai ficar muito bem. Então, dependendo do tipo de vegetariano, se é uma dieta vegetariana verde, se você sabe do que estou falando. Então o ponto é, o que você gosta de comer? E você não fica parado aí. Eu comecei em uma dieta cetogênica, onde eliminei carboidratos. Eu estava comendo tanto vegetais quanto animais, e lentamente migrei, apenas porque gosto, para ser principalmente carnívoro. Mas você não começa apenas comendo bife e ovos. É muito restrito, é muito controlado e você vai se perder. E a maioria, você pode usar isso como o olho da agulha para voltar ao caminho certo após se perder, mas você não fica lá. Então a primeira pergunta é: o que você gosta de comer? E então, se dividirmos isso agora, eu tenho um nutricionista. Nós analisamos algumas coisas, e o tratamento individual se resume a longo prazo. Com base em quem você é, quantos eventos de consumo de calorias você deve ter por dia. E pode variar de 3 vezes ao dia a 1 ou 2 refeições, talvez uma refeição por dia. Cada dia pode variar, mas como é sua semana? Então terça, quarta, quinta, sexta, eu como uma refeição por dia. Sábado, domingo, eu como até 2 refeições com minha família. E segunda, eu não como. Mas isso é para mim. Eu sou obesogênico. Tenho alguns LMHRs que quero que comam 2, 3 vezes ao dia. Alguns são ratos de academia, atletas de ultradistância, histórias diferentes. Depende do indivíduo, a frequência das refeições. A segunda é: qual a variedade de alimentos que você vai comer para sermos nutricionalmente completos? Quando vejo um paciente, eles chegam com 3 páginas de suplementos. Como você pode ser gordo se está tão ocupado comendo esses suplementos? Não há espaço para comida. Você só quer suplementar o que realmente falta, e o objetivo é nunca precisar de um suplemento. Pode levar tempo para reabastecer, mas Eric Berg está cheio de suplementos. Tim Noakes é um grande suplementador. Eu respeito esses caras. Tenho uma filosofia diferente. Meu objetivo é eventualmente sair dos suplementos,
porque há uma diferença filosófica. Se você olhar para uma criança quando nasce, ou quando é, primeiro, se torna um embrião. Há um código genético desse embrião, que predetermina geneticamente quanto tempo essa criança vai viver. Você não pode viver mais do que isso, a menos que faça a edição genética que está chegando, mas você não pode viver mais. E ainda assim, a maioria da internet está voltada para como eu vivo mais. Se você fizer isso, pode viver mais. Se você fizer isso, vai fazer. Isso é besteira. Essa é uma palavra médica, é latim. Posso explicar para as pessoas se elas não sabem o que significa. Ninguém vai viver mais do que sua idade geneticamente predeterminada. O que fazemos é subtrair ou não subtrair de quanto tempo vamos viver. Então, por exemplo, todo mundo sabe que enviar mensagens de texto e dirigir é uma má ideia. Se você enviar mensagens enquanto dirige, pode viver menos. Mas se não enviar, não viverá mais. Você só vai viver até aqui. Se comer muitos carboidratos, é provável. Ou fuma, ou se entrega a certas coisas que subtraem. É isso que temos que tratar, não esse. Vendemos produto para ganhar dinheiro, com o pretexto de ajudar a viver mais. Suplementos não fazem você viver mais. Se está deficiente, eles diminuem o quanto você vai encurtar sua vida. Mas se está saudável, comendo bem e sem deficiências, a maioria não precisa deles. Mas, meu Deus, tenho que tomar isso. Vou viver mais. Não, você se livra da inflamação, come o que seu corpo precisa e faz isso através da dieta. Não precisa de porcaria para viver mais. Mas adoramos vender e mergulhar fundo em, você está deficiente nisso, você é aquilo. De qualquer forma, isso é um desvio. Então, formulamos uma dieta onde você está mais inclinado para o lado vegetariano ou para o lado dos produtos animais. Nós nos inclinamos para, vamos formular uma dieta que coloque tudo em você ao longo do tempo para que esteja nutricionalmente completo. E então, a coisa predominante que temos que olhar é o vício ou não. E o vício como carboidrato. O vício não é só em carboidratos. Um lanche é sempre um evento emocional. Nunca é um evento nutricional. Então, se está lanchando, mesmo que seja algo que, é pepperoni ou queijo, é saudável. Ainda são calorias para sua cabeça, ainda interrompe essa utilização de armazenamento fisiológico. E então, a terceira coisa é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é onde interrompemos o feedback hormonal, que regula quanto devemos comer. E todo bebê amamentado tem isso. Estão com fome, a mãe os coloca no peito, eles se alimentam. A gordura saturada no leite materno desencadeia hormônios no intestino que dizem ao cérebro, já teve o suficiente. E há momentos em que um bebê amamentado come um pouco, há momentos em que come muito, mas é sempre a quantidade certa. Se você pegar o mesmo leite materno e colocá-lo em uma mamadeira, e agora algum nutricionista ou pediatra disse à mãe que é isso que seu bebê precisa. Precisa de 240 ml de fórmula ou 240 ml de leite. Se essa é uma boa mãe, ela vai enfiar isso no bebê e aconteça o que acontecer, esse bebê vai receber essa quantidade. Então já a mãe, ou o cérebro do bebê, está regulando quanto vai alimentar seu intestino, em vez do intestino dizer ao cérebro quanto precisava. E isso é chamado de transtorno de compulsão alimentar. E quase todo mundo neste país come demais, porque nossos tamanhos de porção são enormes. Se você já foi à Europa, eu sempre fico irritado quando vou à Europa pela primeira vez, porque eles colocam uma pequena quantidade de comida. Isso é normal. Eu fico irritado porque estou tão acostumado com essa quantidade. Então esses são os 3 conceitos de alimentação viciante, carboidratos, a droga, lanches e compulsão alimentar. E cada pessoa tem uma variação ligeiramente diferente desses. Então, temos que levar esses 3 em conta quando projetamos o caminho alimentar. Quem é você? E há algumas pessoas que precisam comer mais. Há algumas pessoas que são muito eficientes com sua utilização, que podem se dar ao luxo de comer menos. Então, cada um desses é eu tratando você como um indivíduo. Como uma premissa subjacente. Com tudo isso, alguém cortando carboidratos, cortando lanches, que tem usado isso para o emocional, usando isso como ferramenta emocional. Quando tiramos isso, como facilitamos para não pularem para outra coisa, como pornografia, álcool,
Porque estão viciados em carboidratos. Estamos tirando isso deles. Essa muleta emocional. Há algo no que você faz que ajuda na transição sem pular para outra muleta? É Isso crucial pode para nossa ser mais prática. prejudicial. Sim, isso é crucial. Você fala de transferência de droga e gratificação instantânea. Muitos que param de fumar ganham peso. Não pararam, só mudaram de nicotina para carboidratos. O padrão é similar. O que você fez? O que você fez? 2 segundos atrás. Tomei um gole de eletrólito. Certo. Sem eu apontar, você não percebe porque é o que faz. Isso é um lanche, um cigarro. Nunca, nunca, porque um lanche, um cigarro pode ser ruim. Um punhado de M&M's a cada 5 minutos, um cigarro a cada 10 minutos. Pode ser prejudicial, mas o início tem valor no gerenciamento emocional. Temos que preservar o valor de um lanche, mas remover o dano. Nunca paramos algo, substituímos. O que você fez? Eu criei uma frase. É chamado de bebida ponte. Uma bebida ponte é algo que você bebe. Você me viu bebendo isso. Você tomou sua bebida de eletrólito. Uma bebida ponte te dá um momento de limpeza mental sem dano calórico no espaço alimentar. Quando eu era gordo, era uma coca. Agora é café preto. O seu é a mistura de eletrólitos. Eu também tenho minha mistura de eletrólitos aqui. Aqui está meu... Ainda não misturei, mas está ali. E eu não bebo café. Eu bebo ao longo do dia como um cigarro. Começo com uma caneca grande. No fim do dia, um gole aqui, um ali, mas não me causa dano. Estou feliz em discutir café, mas sua mistura de eletrólitos. Anthony Chaffee diria, não faça o sal. Podemos discutir nuances, mas a substituição é chave. Certo, mas não é necessariamente. Para o aspecto emocional, a substituição, certo? Claro que é. Você não Bem, está. Você estou não está falando bebendo muito, para hidratação. então preciso garantir que minha... Não. Não, ok, é aqui que eu queria chegar. Me fale sobre isso. Sim. Os humanos são a única espécie que urina diluída. Pense nisso. Se levar seu cachorro para passear, a urina dele será escura. Será dessa cor. Não será como a sua urina dessa cor. Você não está bebendo ali para hidratação. Está bebendo para a cabeça. Eu não sei. Ok, quando você come um punhado de M&M's, estou dizendo. M&M's, eu posso Quando está concordar, desidratado. mas estou conversando. Quero garantir que minha garganta não está seca. Absolutamente, Mas entendo você o que está você está certo. dizendo. Mas Entendo isso o não ponto é que está hidratação. tentando fazer. Certo. Então, se eu tivesse um maço de cigarros na frente, eu fumaria. Não estaria bebendo. Não estaria tomando goles, mesmo falando. Então, o propósito daquele gole. Sim, concordaria que há uma pequena fração que é hidratação, mas a razão principal para você beber isso. Certo. Ou se fosse álcool, porque aí é diferente. Ou cafeína, porque aí podem haver outros Claro. impactos psicológicos Bem, deixe-me te fazer uma na pergunta. nossa fisiologia que nos causam. Um estimulante Sim. ou um depressor. Neste caso, eletrólitos. Realmente não estou obtendo muito Certo. além de alguma hidratação. Você já viu um animal beber? Sim, tenho um cachorro. Eu a vejo beber todos os dias. Certo. Seu cachorro vai até a tigela e faz isso? Não, Não é faz. verdade. Seu cachorro vai até a tigela e bebe, e bebe, e bebe, e bebe porque está com sede. Não, isso é verdade. Você não tomou aquele gole por sede, talvez boca seca, mas se observar qualquer animal beber, eles bebem episodicamente. Novamente. Entendo que o que digo pode ser controverso no nosso espaço, mas diria que temos que dar um passo atrás e olhar a perspectiva geral. Não estou argumentando pelo que falo. Vivo no espaço. Acredito nisso. Trabalho nisso. Amo isso. Sou um grande defensor. Mas também temos que nos questionar sempre. Os piores erros são cometidos quando não questionamos. Tenho algo chamado síndrome do impostor, onde não acredito que estou correto. Tenho que provar para mim mesmo repetidamente que, apesar da crença de estar errado, é a coisa certa. E toda vez que tiro um paciente de uma estatina, toda vez que tiro um paciente de carboidratos e eles melhoram, isso prova que algo que faço, que instintivamente parece errado, é um problema. Isso faz sentido para você? Eu te entendo. Toda vez que vejo um vegetariano com exames melhores que os meus porque comem, tenho bons exames. É por isso que não tomo suplementos, exceto óleo de peixe e nenhum medicamento. Mas todos olham,
Você está gordo, mas meu corpo é bom em ganhar peso. Mas meus exames são perfeitos. Pelo menos para mim. Agora, meu LDL é super alto, então posso morrer de ataque cardíaco ou derrame em 10 segundos. Mas o ponto é, isso é percepção versus perspectiva. E mesmo no nosso espaço, temos que questionar tudo, e tentei ser um pouco controverso no nosso espaço. E estou feliz em discutir com qualquer um sobre isso. E saiba que só estou resistindo para Absolutamente. facilitar. Que olhemos para essas ideias de Uhum. ângulos diferentes. Não é que eu discorde de tudo que você diz. Então, deixe-me voltar a algo mais que falamos. A diferença entre tomar um gole de coca e tomar um gole do meu café ou da sua água. Mas há outra coisa que temos que substituir quando remove carboidratos. Se eu olhar para uma pessoa obesa, um diabético tipo 2. Se eu olhar no kit de ferramentas de gerenciamento emocional, é basicamente carboidratos, lanches, comer compulsivamente e teias de aranha. Então, se você remover os carboidratos e os mudar para uma maneira mais nutricional de comer, que é qualquer coisa que eles queiram comer que não contenha carboidratos para essas pessoas, elas estão desprovidas de sistemas eficazes de gerenciamento emocional e os dias bons são fáceis. Mas em um dia ruim, para onde vão? Voltam aos carboidratos ou encontram outra forma disfuncional de lidar com a emoção. Acendem um cigarro, tomam um opioide, fazem algo prejudicial, gritam com a esposa, enquanto os direciona a mudar a dieta para algo mais saudável, uma dieta humanística, como diz meu amigo Ken Berry, uma dieta humana adequada. Você deve substituir o papel dos carboidratos no gerenciamento emocional. O que a AA faz? Oferece comunidade, um espaço para compartilhar ideias. Certo. Não fui a uma reunião, então não posso exatamente. afirmar, mas Mas todos sabem que a AA não impede você de beber. Você mesmo deve parar. A AA ajuda a reconstruir, a dar direção, a se reconstruir, emocionalmente, sem álcool. No nosso programa, é igual. Falamos sobre chess. C, artes criativas. H, conexão humana. E, exercício físico. Primeiro, S, espiritualidade, meditação. Segundo S, sono saudável, sexualidade saudável. Se você desenvolver uma diversidade dessas coisas como base diária. Quando a vida te desafiar, eu prefiro passear com meu cachorro em um dia ruim do que ir à geladeira. Antes, esse era meu caminho. Mas não vou passear com o cachorro em um dia ruim, se não o fizer em dias bons. Cria novos comportamentos para substituir os antigos. Ao se livrar dos carboidratos, você deve se redefinir. Chamo isso de fazer minha mala. Então, se você vai de férias, cada pessoa tem uma coisa dominante que faz para alívio emocional. Quando faz sua mala, a pessoa gorda coloca alguns lanches. Você os vê em um avião, fazem um voo de 4 horas, e tem todas essas coisas caso morram de anorexia no voo. Mas colocam seus lanches. O fumante coloca um maço de cigarros. O guitarrista leva sua guitarra. O corredor leva seus tênis de corrida. O alcoólatra coloca aquela garrafa de Jack. A pessoa religiosa coloca sua Bíblia. Todo mundo faz algo que define quem são. E então uso isso como analogia. E uma grande parte da minha prática é ajudar as pessoas a mudar aquela coisa. Eles colocam na mala. Então você substitui os lanches pelos seus tênis de corrida e suas calças de yoga, ou sua guitarra, ou sua Bíblia, ou o que quer que seja. E, se fizer isso, a questão não é evitar carboidratos. Qualquer um, como Ken Berry diz, pode fazer por 90 dias. A questão é o resto da vida. Se só mudar o que come, mas não o porquê, sempre voltará. Focamos no porquê. Em maiúsculas. O que é fácil? Posso te dar uma lista do que comer. Mas isso não resolve o porquê. E o porquê é o resto da vida. Durante nossa conversa, usamos a palavra carboidratos. Estou curioso. Você vê açúcares versus carboidratos de forma diferente? Como frutas, pão. Fica nebuloso com alguns, mas alimentos integrais ricos em carboidratos versus açúcar, como vê os dois? Bem, no AA não vem cerveja diferente do uísque. Porque o que entra na corrente sanguínea é álcool.
O mesmo para mim. Um dos maiores desafios sociais é que a sociedade nos diz o dia todo. Adoram dizer que maçãs são saudáveis, mas donuts não. Adoram dizer que grãos integrais são bons, mas talvez pão integral seja melhor que branco. O que entra na minha corrente sanguínea é açúcar, e há toda a carga glicêmica e índice glicêmico. Quão rápido o açúcar? Não importa. Se não bebo álcool, não posso ficar bêbado. Sei que se beber cerveja, vou ficar bêbado mais devagar que com o uísque. Mas se não beber nenhum, não fico bêbado. Mesma coisa com carboidratos. Se for magro e saudável, coma uma maçã de vez em quando. Ao mesmo tempo, se quiser um donut, coma. Mas se estiver em recuperação, posso dizer categoricamente o que os carboidratos fazem. Verifico seus exames de sangue. Posso te dizer categoricamente seu padrão de comportamento, seus genes, tanto quanto sei. Mas nunca posso te dizer que deve matar seu melhor amigo, porque não posso fazer isso por você. Não tenho uma pílula, não tenho cirurgia, mesmo fazendo bariátrica. Não tenho nada que mude seu relacionamento. Você deve escolher fazer isso. Posso te dar informações. Mas você deve escolher fazer isso. E não escolhe uma vez. Deve escolher todos os dias, várias vezes. Veja, posso sair e comer sorvete quando quiser. Posso sair agora e comer sorvete. Escolhi não fazer isso. Essa é minha escolha. E isso é empoderador. Se tenho que, se preciso, se não devo comer, se tenho que mudar, tenho que ir. Não funciona. A privação é insustentável. Um vegano, quando oferece um bife, não diz: "Oh, não. Sabe o quê? Sou vegano. Não como carne. Me desculpe. Seu bastardo. Como pode matar o Bambi?" São arrogantes por não comerem isso. Sou arrogante. É nojento ver alguém beber coca, mas quando era gordo, bebia um engradado por dia. Olho para aquela latinha vermelha. Como pode fazer isso? O mesmo que um ex-fumante. Pensa sobre um fumante, alguns deles. Então, a narrativa muda com o tempo. Mas é sobre se defender de si mesmo e sobre o relacionamento. Não é sobre ser saudável ou não. Não é sobre carboidratos, açúcar ou amido. É sobre uma categoria de droga. Importa se joga em caça-níqueis, pôquer ou nos cães. O que não fazemos mais na Flórida? Jogo é jogo. Não importa se é Percocet, heroína ou fentanil. São opioides. Então, se trouxermos isso para os carboidratos, se sabemos que causam problemas no corpo, deveríamos vê-los como cigarros, porque estamos dizendo que está tudo bem comer sorvete às vezes. Está tudo bem para alguém que não é viciado em carboidratos se aventurar. Mas se são destrutivos como heroína. E isso se liga ao que disse antes no mundo moderno. Está na nossa cara todo dia. É diferente de heroína, onde é socialmente aceitável, está em todo lugar. Bem, você tem que cancelar. Mesmo na saúde, estamos dizendo que podemos experimentar, mas, se não são saudáveis, por que permitimos? Sabe o que quero dizer? Novamente, estou exatamente o que resistindo. quer dizer. Permitimos margem em algo não saudável. Mas, 2 comentários. Primeiro, uso opioides todo dia. Não eu, mas sou cirurgião. Não posso operar sem opioides, mas é para isso que são indicados. Toda vez que um bebê mama, está ingerindo açúcar. Então, é o relacionamento que é o problema. Não faço mais isso, mas fumava charuto uma vez por mês, sem problema. Mas se fumo um maço por dia, é problema. Cresci em uma área vinícola na cidade do Cabo. Eu, basicamente, fui do leite materno para o vinho tinto. Um copo de vinho tinto de vez em quando, mesmo para criança, era social. Não sou alcoólatra, então está certo. Esse é o desafio. Ao mesmo tempo, posso dizer que não há valor. Algo simples. Ninguém pode me dizer que há benefício na nicotina. Concorda com isso? Eu não tocaria nisso, mas dizem que é bom para foco e concentração. E não sou especialista Certo, mas em veja nicotina. bem, então vamos supor Não o tocaria seguinte nisso, cenário, só para mas ilustrar alguns melhor. veem benefício. Sim, mas essa é a distorção da realidade. Não há benefício na nicotina, como fumante. Mas, se é um político pago por empresas de tabaco
se é agricultor de tabaco, se é a economia na Carolina do Norte, não muda. Então, ainda vendem cigarros não por benefício, mas pela economia e poder político. Eu poderia dizer o mesmo sobre gasolina e energia renovável. Não quero entrar nesse debate, mas há coisas que fazemos pelo quadro maior. Não consigo pensar como profissional de saúde em uma razão para ainda vender cigarros. E não consigo pensar em uma razão para não proibir o vaping. A Nova Zelândia fez isso, a Índia fez, e acho que estarão melhor. Mas se estender para a economia, política, poder, é por isso que ainda vendemos cigarros eletrônicos e vaping aqui. Não, cigarros e vaping estão em categoria própria. Algumas pessoas no nosso mundo usam nicotina para melhorar a cognição. É por isso que entrei nessa área cinzenta. Mas, Certo, mergulhar pode ser o pessoalmente, problema. não faço ou sei muito. Mas Certo. ouço o que fazem. Novamente, se vai a esse ponto, entendo de onde vem, mas usei fumar porque não vejo valor. Entendo de onde vem com isso, mas, como sociedade, queremos ser capazes. Há algo sutil. Nos anos 50 e 60, podia entrar em qualquer loja e havia máquina de cigarro. Agora tem uma caixa de fumar no aeroporto. As pessoas se ofendem com alguém fumando. 20, 30 anos atrás. Ofendiam-se com setores de fumantes e não fumantes. Então, falamos sobre completar o ciclo. É uma transformação social que faz a diferença. Bem, a coisa engraçada é que as pessoas ficariam ofendidas se empurrasse o pão e dissesse: só vou comer o bife. Neste mundo, Agora elas estão. certo? Mas, há 110, 120 anos, estaríamos compartilhando um copo de gin. Então, veio a proibição. E agora, como médico, se entro com uma garrafa de uísque, ficam irritados. Enquanto há 110 anos, só estaríamos compartilhando e conversando sobre saúde. 50 anos atrás. E quando estava na faculdade de medicina, quando era residente, na África do Sul. Fazíamos uma ronda no hospital e víamos de 10 a 15 pacientes. E então, lembro-me distintamente, meu professor de fisiologia e algumas pessoas do meu grupo que fumavam, ficavam no corredor e fumavam um cigarro. E depois, íamos ver o próximo grupo de pessoas que estavam lá porque tinham câncer de pulmão e coisas do fumo. Então, era perfeitamente. E então, proibiram isso, mas era perfeitamente legítimo fumar. Agora, se eu entrar em uma sala de consulta com um cigarro na boca, os pacientes vão se ofender. Mas se eu entrar na mesma sala de consulta, sempre os representantes que vêm aqui, bem, eles não vêm aqui. Não têm permissão para isso. Mas entram em qualquer escritório e colocam donuts. Todo médico pega donuts. Assim como 50 anos atrás, pegavam cigarros. Isso é uma transformação social e não será no meu tempo de vida. Espero que no do meu filho, ele tem 3 anos, faremos a mesma transição. E o ponto que eu estava tentando fazer é que você seria potencialmente visto como o esquisito se não pegasse um donut no mundo de hoje. Correto. E esse é o ponto. Mas alguém tem que liderar. Alguém disse: não mais fumar neste escritório, e todos ficaram irritados, como quando dividiram restaurantes. Mas agora, se entrar em um restaurante dividido, há um pub aqui que ainda permite fumar. E de jeito nenhum eu entraria. Mas essa é minha escolha. E muito disso é impulsionado por normas sociais, mas também pelo que nos faz sentir bem. Então, há muitas coisas, impulsionadas por culturas e sociedades. Carboidratos são iguais. Então, nunca vou dizer a alguém que não deve fazer isso. 100% dos meus pacientes me procuraram e disseram: escolhi esse caminho, por favor, me ajude. Coloco vídeos no YouTube, informações para informar, mas eles devem escolher porque não vou impedi-los de comer carboidratos. Eles devem fazer isso. Vou ajudar com uma metodologia. E se usar medicamentos e ferramentas para ajudar, estou bem com isso. Não conheço médico que não prescreva Chantix para quem luta para parar de fumar. Mas no nosso espaço, muitos médicos não prescrevem GLP-1 para ajudar a parar com carboidratos.
mesmo que não fazer isso possa ser fatal. Porque nem todos são de aço, alguns lutamos. E se isso ajuda, por que não? Falamos sobre preencher o vazio ao cortar carboidratos, entrando em comunidade e saídas positivas para preencher esse espaço. Fale sobre o aspecto real de vício do açúcar. Presumo que sejam os carboidratos também, e você pode elaborar sobre isso. Mas eu sei que o açúcar especificamente age no cérebro, e há um componente viciante real nisso que também temos que superar. Não é só o cérebro, mas cada célula. Se cada célula está programada, para. Deixe-me dar um exemplo como analogia. O que você dirige? Um carro a gasolina, elétrico ou a diesel? Gasolina. Gasolina. Ok, se for ao posto e disser, o preço da gasolina está terrível, e colocar diesel, Não é bom. o que O acontece? carro para logo Não adiante. é bom. O carro não funciona. E quando dizem, vou começar a dieta cetogênica, parece bom, quero começar amanhã, é a mesma coisa. Em vez de açúcar, você coloca gordura no sistema. A máquina não funciona porque cada célula quer açúcar, não está adaptada à gordura. Seus níveis de insulina estão altos. Há um vício fisiológico, como com a nicotina. Há um vício fisiológico com flutuações. Quando o açúcar cai, você fica com fome. Fome não é deficiência de nutrientes, é psicológica e fisiológica, de açúcar. O corpo diz, coma. Ok, então, ao começar a remover açúcar e amido, se fizer de repente, terá quedas de açúcar, e você está miserável. Mas se fizer gradualmente por categoria, lentamente, em vez disso, vê a amplitude diminuir. É assim que o Chantix funciona. Você reduz o fumo, mas tem que reduzir. Então há, como com qualquer droga, uma verdadeira abstinência. Ao parar de comer carboidratos, isso é a nível celular e fisiológico, não só no cérebro, você sente no cérebro, mas cada célula é privada da droga adequada, seja álcool, nicotina, heroína, opioide, o que for. O cérebro também busca essa droga pelo valor de endorfina. E isso não é só fisiológico, é psicológico. Onde você não sente atenção. Ninguém diz, estou bem, você pode dizer, estou estressado agora, mas a maioria só diz, preciso de um uísque agora. Quando um alcoólatra diz, preciso de uma bebida, não é por desidratação. É porque reconhecem a tensão emocional. Eles estão ansiosos, entediados, estressados, se divertindo. E o alívio automático e instintivo, qualquer que seja a emoção, é uma droga chamada álcool. Então, quando alguém neste país diz, estou com fome, é quase sempre uma necessidade emocional, não nutricional. Posso pegar a maioria das pessoas neste país e trancá-las por 30 dias com água e não sofrerão desnutrição, maior do que entraram. A primeira desnutrição é a deficiência de vitamina C em 8 a 12 semanas. Mas a maioria dos americanos não fica 4 horas sem comer. Mas se eles fizessem a transição para a dieta que você recomenda, seria mais fácil. Muito disso é porque são queimadores de carboidratos e precisam desse impulso de carboidratos continuamente. Não como desde ontem à tarde, no final da tarde de ontem. Não estou com fome. Esse é o ponto que estou tentando Sim. fazer. É diferente dependendo da dieta base. Absolutamente. Mas isso evoluiu. Então, estou queimando gordura e tenho bastante para queimar. Fisiologicamente, não vejo o açúcar subir e descer. Meus níveis de açúcar são estáveis. Não uso meu Dexcom agora, mas sei meus níveis de açúcar. Então sim, estou queimando gordura. Isso seria como pegar seu carro e dizer, ok, quero queimar diesel. Não, gasolina, mas vou reconstruir o motor. Leva 3 meses, e então posso usar diesel, e o carro funcionará bem. Mesma coisa que fizemos. E é isso que ajudo meus pacientes a fazer, reconstruir seus corpos, para que suas células escolham gordura, não açúcar. E que os níveis de açúcar no sangue não flutuem. Além disso, há a restauração do feedback hormonal normal. Tudo isso tem que ser restaurado lentamente. Mas se isso é algo que você faz para o resto da vida, tem tempo.
Leva cerca de 2 anos, no mais rápido, para corrigir o diabetes tipo 2. Veja, parei de tomar meu medicamento em 2 semanas. Você ainda é diabético, só não está tomando medicamento. Leva cerca de 2 anos para a pessoa média restaurar a saúde metabólica. Para qualquer coisa, não é um processo repentino. Não é e leva uma vida inteira para lidar com a psicologia do vício. Não há, estou bem, posso tomar um pouco de coca de novo. Só dessa vez, a pessoa que diz isso e ainda não conhecia alguém. Talvez haja alcoólatras que eram alcoólatras que bebem novamente. Mas sempre fico cauteloso e cético, e não estou disposto a testar isso. Eu escolhi não fazer isso com carboidratos. Então todas essas coisas se encaixam na narrativa. E a maioria diz, sim, eu posso. Voltei a ter um pouquinho. E dizem, eu só trapaceei no meu aniversário. Não é trapaça, é recaída. Pergunte a qualquer alcoólatra. Bem, você está destacando o que eu estava dizendo. Alguém sintonizando dizendo, animais na natureza, só comem a cada dia ou 2. E Rob, aqui não comeu desde ontem. Isso vem com o tempo e consertando seu metabolismo antes de chegar a esse ponto. Se você decidir após esta entrevista, e você é um queimador de carboidratos, alguém que consome muitos carboidratos, que vai tentar e ir até amanhã sem comer. Você não preparou seu corpo adequadamente para isso. Absolutamente. E é por isso que não começamos com carnívoro de uma dieta americana padrão para carnívoro, você faz a transição lentamente. E é um processo adaptativo, uma evolução, não uma revolução, porque quem faz quase sempre quebra e queima. Você quer ser a tartaruga, não o coelho. Demos às pessoas muitas ferramentas para a transição e uma ideia de como pode ser o objetivo final. Acho que antes de nos separarmos, devemos esclarecer esse objetivo final um pouco melhor. E sabemos que reduzir os carboidratos faz parte disso. Suplementar não é uma grande parte disso. Jejuar, isso é saudável e parte do quadro. Mas vamos detalhar para as pessoas. Dê a elas esse alvo final que elas podem mirar, e então podemos falar sobre algumas das maneiras de transição. Então, primeiro de tudo, vou mudar um pouco sua narrativa. Não há ponto final, não há objetivo. Você sabe quem é o Dalai Lama ou o Dalai Lama? Sim. Ok. Ele é provavelmente a melhor pessoa em meditação no mundo. Você concordaria? Eu não sei muito sobre isso, mas diria que sim, está lá em cima. Ok. Ele é um especialista em meditação? Eu diria que sim. Não sei muito sobre o Dalai Lama. Não. Mas você não precisa saber muito, mas conhece o conceito. E aqui está o ponto que estou colocando. Ele dirá a você, absolutamente, ele pode ser o melhor em meditação, mas não é um especialista. Ele é um estudante de meditação. Todos os dias ele faz isso porque há mais para descobrir. E só porque é o melhor, não significa que não há mais a fazer porque não há ponto final. Ok, isso é semântica, no entanto. Temos que levar as pessoas a um ponto de partida Mas não. onde sintam que têm controle sobre seu peso, sua Mas você saúde. vê que esse é Não o é ponto perfeito, mas temos que chegar a... Não, de jeito nenhum. Ok, Discordo completamente. ok, Discordo. vou ter que ouvir você. Eu posso discordar então, deixe-me. Porque isso é uma evolução. Quais são os 2 objetivos? Os 2 objetivos são 2 Hs. Quando você disse, quero me livrar disso, há apenas 2 objetivos para esse caminho. É saúde e felicidade. Saúde e felicidade são os objetivos deste programa, se quiser usar a palavra objetivos. Mas não há ponto final para ser saudável e feliz. São coisas que ganhamos, trabalhamos todos os dias. E haverá dias com menos felicidade, um pouco menos de saúde, dias melhores. Mas essas são coisas que nos esforçamos para alcançar continuamente, e estamos continuamente evoluindo nossos próprios seres para perseguir essas 2 coisas. Não importa o quão em forma você esteja, não importa o quão poucos medicamentos precise, não importa o quão magro seja. Esses são os 2 critérios. E é caminhar na esteira, se parar, se disser, alcancei meu objetivo. Ok, vou concordar. Mas, novamente, acho que há algumas semânticas aqui, porque alguém que é diabético tipo 2, sua saúde metabólica é uma bagunça, e eles estão em 12 medicamentos diferentes. Eles vão olhar para onde você está como sendo um diferente. Estratosfera. E não estou dizendo que não vamos continuar a evoluir e aprender e mudar as coisas, porque estou constantemente fazendo isso também, e sempre farei. Mas podemos levar as pessoas a um nível de estabilidade onde se sintam bem em sua pele, se sintam saudáveis, sintam que têm energia. Em comparação com uma bagunça metabólica, diabético tipo 2,
onde podem estar preocupados que vão ter um ataque cardíaco ou derrame nas próximas 24 horas, porque sabem que estão doentes. Nenhuma pessoa gorda se vê como tal até que se veja como tal. E eu já fui uma pessoa gorda, já pesei mais de 300 libras. Eu estava alheio a esse fato. Eu estava feliz, eu estava bem. Só quando fiquei infeliz fiz algo a respeito. Aquele viciado em heroína que você vê na rua Kensington, na Filadélfia, eles estão alheios a como parecem horríveis. Mas é você olhando para eles, comparando-os a si mesmo e dizendo: "Oh meu Deus, eles devem estar terríveis." Nenhuma criança com síndrome de Down, e todo mundo sente pena daquela criança com síndrome de Down. Eles são as crianças mais felizes por aí. Eles não têm ideia. Então, não pegue algo que você vê como sendo doentio e diga a alguém que é um problema. O problema é pela percepção deles. E uma vez que escolham corrigi-lo, se forem capazes de fazê-lo, podem então escolher trabalhar nisso. Mas não há definição de saúde perfeita. Não, mas todos concordamos que alguém que fuma, toma muitos Eu discordo. remédios, é diabético tipo 2, não está saudável. Mas podem estar felizes assim. Ninguém é perfeitamente saudável. Eu não sou. Concordo. Ninguém. Mas Certo, algumas mas pessoas é estão. mensurável. É um contínuo. Sim, não, e isso é semântica. Mas você vê, aqui está o problema que você está lidando. Você está vendo diabetes tipo 2 ou obesidade como um problema. E não é. Esse não é o problema. Esses são as consequências do problema. Um DUI não é um problema, é a consequência do problema. O problema raiz é uma deficiência abrangente, de estratégia eficaz e diversificada de gerenciamento emocional, e um padrão para uma forma muito disfuncional que causou dano. Então, se você se livrar do diabetes, se você se livrar do você pode medicar as pessoas. Posso operar alguém e me livrar do excesso de peso, mas isso não muda seu nível de felicidade. Certamente não muda nem seu nível de saúde. Eles podem ser magros, magros, magros. Você faz uma cirurgia de bypass gástrico, que eu não gosto como operação, mas seu IMC pode ser 23, perfeitamente magro. Mas isso não mudou sua saúde, não mudou sua felicidade, não muda como lida com a necessidade emocional. Discordo que o problema raiz é a gestão emocional disfuncional. Evoluir isso é um processo. Não há ponto final para ser perfeitamente feliz ou lidar bem com emoções. Às vezes grito com minha esposa e peço desculpas porque não sou perfeito. Se colocássemos tudo no papel e olhássemos as listas, concordaríamos. É semântica. Não acho que haja algo que você tenha dito que eu discorde totalmente. Estou enfatizando que há pessoas, objetivamente, fazendo exames de sangue e testes de laboratório, podemos ver que são insalubres. Se percebem ou não, podemos dizer que são uma bomba relógio se não mudarem. Bem, acho que isso é verdade, mas a única coisa que posso garantir absolutamente, há apenas uma coisa que posso garantir 100% para você. O que é? Que todos vamos morrer. Você vai morrer. Como você chega lá é sua escolha. Às vezes acontece, mas a maioria das pessoas hoje escolhe, não necessariamente conscientemente como vão. E também escolhemos como viver, e meu trabalho é ajudá-las a serem melhores nessas escolhas, em vez de dizer, não morra assim, morra assim. Então, quando você faz exames de sangue, isso objetiva. O que acham ser o problema? Eu tenho pessoas, hahaha. Olhe para mim. Posso comer um saco de donuts e não ganho 1 quilo. Eu chego a 2 metros de um donut, ganho 5 quilos. Essa pessoa não sabe que o que acontece dentro dela ao comer donuts é um problema. Mas quando faço o exame de sangue, isso revela o problema. E isso é dado. Isso é dado objetivo. Então você não pode ser pesado e saudável. Não pode comer muitos carboidratos e ser saudável. Não é possível. Mesmo que viva até 100 e fume, não é saudável. Conversei com um diabético tipo 1. Ele tem mais de 50 anos e é diabético há mais de 35 anos. Disse que é incomum não ter doença cardiovascular. Ele disse, meu score CAC é 0. Ok, ótimo. Seu score CAC é 0. Ele não tem doença cardiovascular, mas teve um ombro congelado,
não consegue pentear o cabelo. Isso é diabetes. Não afetou o coração, mas afetou outras partes do corpo. Ele tem gastroparesia, lesões nos ligamentos. Então, temos que definir. Mas ele achava que estava saudável. Ele vai à academia todos os dias. Estou saudável. Pense nisso. Deixe-me perguntar. Você diria que alguém que corre maratona abaixo de 2:15, um queniano que faz isso, é atleta de elite? São saudáveis? Eu diria que não. 3 deles morreram nos últimos meses de ataque cardíaco. Sim, eu sei. Eu corri maratonas Certo. antigamente e não acho que seja saudável. Mas olhando para eles, você vê aquele alto, bonito, e tenho vários como pacientes. Altos, bonitos, parecem atletas fenomenais. Você olha e diz, ok, aquele cara é saudável. Meus olhos dizem que ele é saudável. Você olha para mim quando pesava 300 libras. Aquele cara é nojento. Não é saudável. Eu pareço assim. Mas você olha meu exame de sangue, meu score CAC é 0. O deles é de milhares. Mas você não vê isso na sua percepção de saúde. Entendo o Isso que faz diz, sentido? mas acho que daria mais crédito às pessoas para saberem onde estão no contínuo de Claro, mas você tem saúde. que medir. Acho que pessoas com 300 libras sabem que fazem escolhas ruins. Nem todas. Mas se você vai ao McDonald's e come donuts, há coisas evidentes que sabemos que são escolhas ruins. Então, qual é a única coisa? Quais são as 2 coisas prejudiciais que a obesidade causa? Se você é um urso hibernando, o mais gordo sobrevive ao inverno. Não hibernamos, mas gordura não é. Mulheres com lipedema, mais frequentemente grandes traseiros e coxas, eram mais prováveis de sobreviver em tempos de escassez. Pacientes com lipedema são as pessoas gordas mais saudáveis. Não julgue pela capa. A capacidade de armazenar gordura nos ajudou geneticamente e historicamente em tempos de escassez. Estamos em uma era de abundância. Em 1977, estávamos resolvendo a fome na América. Em 40, 50 anos, fomos para o outro lado. Fotos de Woodstock, 1969. Poucas pessoas gordas. Todos pareciam saudáveis e magros. Todos tinham tanquinho. Nenhum era atleta. Agora todos estão na academia tentando conseguir um tanquinho, e não conseguem, porque isso não acontece na academia, acontece na cozinha. Nossa percepção de saúde não é necessariamente o que vemos. Nem sempre. Mas temos uma ideia boa. Não temos. Eu não Esse é sei. o problema. Posso discordar. Talvez tenhamos que seguir em frente. Mas acho que um dos marcadores de saúde metabólica ruim é a circunferência da cintura. Alguém pode ser metabolicamente saudável e ter peso extra, mas geralmente, se tiver barriga e você olhar para baixo, provavelmente não é muito saudável. Haverá exceções, mas é uma regra segura. Exceto por uma coisa, Jesse, a capacidade de fazer gordura protege do dano do açúcar. Então, se você é jovem obeso, é mais saudável que jovem diabético. As pessoas não entendem. Aquele atleta queniano parece a circunferência da cintura é 0. Cinturas minúsculas, mas tem diabetes tipo 2. Não sabem por que ninguém testa. Esse é o atleta. Tive um esta manhã, score CAC de 3.404. Saudável, em forma, o médico nunca fez CAC porque não se encaixavam no perfil. Fiz o CAC porque estava preocupado. São diabetogênicos, não são gordos, são saudáveis, estão na academia. Se não fizesse esse teste, teria um ataque cardíaco ou derrame, enquanto a pessoa gorda seria o médico observando. A capacidade de se tornar gordo, transformar açúcar em gordura, protege de doenças do açúcar. Minha insulina mais alta foi 87. 87 unidades. Agora é de 3 a 4, mas eu pesava 300 libras. Produzir insulina me protegeu do dano do açúcar. É por isso que meu score KC é 0. Eu entendo de onde você vem, entendo. Mas seus olhos são um preditor falso de saúde. E o que consideramos a pessoa mais saudável.
aquele atleta queniano não é necessariamente verdade. Acho que vejo diferente. Não vejo o queniano como saudável. E estou feliz que mencionou insulina porque é para onde eu queria ir. O fato de que muitas pessoas estão neste contínuo de provavelmente se dirigirem ao diabetes tipo 2. Mas porque a insulina, ao longo do tempo, sobe lentamente e mantém açúcar no sangue baixo, e a maioria dos médicos não testa a insulina. Vai levar talvez uma década ou mais enquanto alguém lentamente se torna metabolicamente insalubre, antes de chegar ao diabetes tipo 2 e o médico descobrir, e então já causaram danos. Estou feliz que mencionou isso. Era para onde eu estava indo. O fato de que insulina não é testada e é um marcador que, se os médicos olhassem, detectaríamos mais cedo. Por que a insulina não é testada? Qual exame de sangue é mais testado em excesso? Deixe-me voltar a isso, mas deixe-me dar outra analogia. Os inuits mais saudáveis, esquimós, são alguns dos mais gordos. Se vivem na terra, porque no frio, a capacidade de sobreviver ao inverno com gordura, você olha para uma morsa, uma foca, no inverno, uma baleia, são gordos. Há vantagem nisso. Se olhar para uma mulher com lipedema, que vem do Equador, historicamente, aquele corpo inferior, gordura, com corpo superior mais magro. Essa obesidade, estamos escrevendo um artigo sobre lipedema, deu vantagem. Então não é, e, por um tempo, tornar-se resistente à insulina para acumular gordura. É o que animais hibernantes fazem. Era isso que eu ia dizer. O urso antes de hibernar? Sim. Exatamente. O esquilo. Toleram. Mas por um tempo, quando é perpétuo, é quando o dano acontece. Há reversibilidade. Há vantagem por um tempo. E então reversibilidade quando entram em jejum de 3 meses. Um período de 3 meses do programa Jason Fung. Uma coisa a entender sobre por que não olham para a insulina é porque seguimos uma narrativa falsa de saúde. Qual é o atual pensamento da pessoa mais saudável? Qual, numérico único, para a maioria dos médicos, a maioria dos provedores de saúde, é o mais dominante, falso, marcador de saúde? Provavelmente, glicose no sangue, medida da cintura, ou peso. Não. De jeito Ok, nenhum, de jeito essas nenhum, seriam de minhas jeito nenhum. suposições. Não, colesterol total baixo, LDL baixo. Ok, isso também faz sentido. Ok, todo médico que você vai para um exame físico, farão blá 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 exames de sangue, sempre verificam lipídios, raramente verificam A1C, como você disse, quase nunca insulina, não verificarão coração para CASI, que é a coisa definitiva. Mas a narrativa é, e se você entrar lá, não importa quem você seja, não importa quão gordo ou magro, se LDL é alto, se triglicerídeos são altos, esqueça os triglicerídeos. Se LDL, colesterol total é alto, são obrigados, como prática, a prescrever uma estatina. Isso não é medida de saúde, mas é a medida falsa de saúde. Então peso e outras coisas entram. Tenho um paciente em Jacksonville, bastante saudável. Quando o conheci, pesava 1.008 libras. Desculpe, não 108, 1.008. Ok, pode ter sido 1.007. Ele tem 1,90 m. Agora pesa cerca de 250. E toda vez que vai ao médico, recomendam perda de peso. Ele perdeu 600, 700 libras. Toda vez que vai, o médico diz, com a enfermeira praticante, você deveria perder peso. Isso pode ser desagradável, mas rimos, e ele mostra sua foto gorda. Mas ainda insistem. Toda vez que um paciente entra com LDL alto, mesmo com score CAQ 0, o médico recomenda estatina. Você está tomando anticoncepcional? Eu? Não. Sim. Por que não? Por quê? Não sou mulher. E ouvi coisas terríveis sobre o que pode fazer ao corpo. Mas há probabilidade 0 de engravidar. Estou certo? Claro. Então é ridículo pensar que deveria tomar anticoncepcional. Isso não é o mesmo que eles fazem quando tentam colocar você em estatina com score CAQ 0 só por precaução? Bem, a responsabilidade é se preocupar, certo? Isso vai.
Mas você vê que esse é meu ponto. E isso sim, Esse é meu estou ponto. concordando com você. Mas você perguntou qual é a narrativa de saúde. Pergunte a qualquer médico. Fora desta conversa, dirão que é colesterol LDL, perfil lipídico e exercício. Tenho pessoas saudáveis que não fazem exercício. Bem, minha cabeça não foi para lá porque estamos na mesma página e não penso nessas Sim. coisas assim. Sim. Então, novamente, você sabe. Grande parte desta discussão é sobre percepção e perspectiva. Sim, não, foi bom. E nossa sociedade muda essa percepção. E a coisa que vai nos afastar dos lipídios em direção a olhar mais para a resistência à insulina é o agricultor, não os médicos. Porque Deus sabe que estragamos isso desde os anos 1950. Impulsionado pelo tabaco e Coca-Cola. Sabíamos há 100 anos, sabíamos há 50 anos, sabíamos, nos anos 1990, sob Atkins. Recusamos a acreditar porque havia pressão para não acreditar. Bem, espero que pessoas como nós espalhando a palavra esteja ganhando impulso e Bem, acho que se estou sendo informado. Sim. as pessoas precisam se defender neste ponto Mas e se eu vou aprender. dizer algo a alguém, é ser inquisitivo. Porque quando paramos de ser inquisitivos, então aceitamos quem somos atualmente. E tudo bem. Se é isso que escolhe fazer, tudo bem. Mas em que ponto você aceita isso? Não há mais nada que eu possa fazer. E ser inquisitivo ajuda. Você não precisa duvidar que deve ser inquisitivo. E a beleza da internet é que permite que todos sejam igualmente inquisitivos. Então, as únicas duas coisas que importam agora são intelecto e curiosidade. Esforço que coloca nessa curiosidade. Não precisa ser médico, e médicos nem sempre são inteligentes. Se seu intelecto permite isso, o que deveria ser, na minha opinião, um discriminador dominante, não qualquer outra coisa, não status social, enfim. Mas isso, novamente, é discussão para outro dia. Mas intelecto e esforço. Aprenda. Seja inquisitivo. Eu gosto disso. Vamos terminar aqui, Rob. Muito obrigado. Para quem quer se conectar com você, como paciente, sei que tem um número. Vou pedir para compartilhar, para que possam se conectar no WhatsApp. Como parte da natureza inquisitiva, ouvirá opinião que pode diferir do convencional. E é nosso canal no YouTube, Carb Addiction Doc. Estamos no Instagram também. E então, se quiser marcar consulta em qualquer lugar do mundo, pode enviar mensagem no WhatsApp ou ligar e deixar mensagem. 561-517-0642. E vamos compartilhar o que sabemos. Há muito que não sabemos. Bem, obrigado por vir compartilhar o que sabe hoje. Vamos vincular tudo nas notas do programa. Obrigado, Rob. Muito obrigado. Agora que terminou, você vai querer ir aqui e assistir a este próximo episódio incrível. Você não vai querer perder. Vejo você lá. Não há carboidratos essenciais. Nenhum. Zero. Dizer às pessoas para ter 55% da dieta em forma do único macronutriente que nem precisamos é o ponto de partida errado.